Vai começar o podcast do Brazilian Times. Senhoras e senhores do planeta Terra, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela, diretamente do norte das Américas, com o apoio da Sling. Sling é um aplicativo que você instala no teu computador, na tua TV, no teu celular, no teu tablet e assiste toda a programação da TV brasileira aqui no norte das Américas, exatamente. Se você se interessou, acessa www.braziliantimes.com, clica no banner da Sling, faça o teu cadastro e aí você paga mensalmente e assiste tudo da TV brasileira, da Globo, do SBT, da Record, da Band e de tudo mais que você quiser. O conteúdo fica lá. Você assiste a hora que você quiser os melhores programas da Globo, os melhores programas do SBT, os melhores programas da Record e assim por diante. Tá bom? Muito obrigado, Sling, por acreditar nesse programa, assim como muita gente acreditou na jornada do Márcio Henrique, que chegou aqui em Boston e é um pesquisador na Harvard. A gente vai saber mais disso agora. É um prazer conversar com você mais uma vez. Que agora é valendo. Agora é valendo. Primeira vez foi quase uma pré-entrevista. Que a gente gravou aqui, deu problema no áudio, voltei para Boston e vamos conversar sobre essa jornada incrível mais uma vez. Você estava me treinando, né? Vem treinando, e você também, que já tá treinando entrevistas aqui, né? De vir e conversar com as pessoas, fica um pouco nervoso, mas vai se soltando ao longo do caminho. Você é pesquisador de quê na Harvard? Eu trabalho no laboratório de pesquisa de células T, né? Tronco? Células T. T é de tronco? Não. T é de... O nosso organismo ele tem o sistema imune e o sistema imune tem células e das principais são células B e células T. Ok. Né? E aí eu estou no laboratório que pesquisa a atuação de células T em doenças imunológicas, autoimunes, né? E células T, elas são responsáveis por uma coisa, às vezes, muito específica? Sim, tipo defesa do organismo, né? Então, mas é uma defesa só de algumas coisas? Não, atua no sistema imune. Então, tipo assim, o sistema imune identifica coisas... Não, é que você falou de T e B? Isso, não, é só nomeação. Ah, ok. Então a gente tem... É porque eu imaginei que tinha coisa que a T defendia, mas quando chegava assim, não, eu quero ser defendido pela T. Não, você vai ser defendido pela B. Não existe essa triagem dentro do corpo, não. Eu gostei da viagem. Não, eu não sei, porque é uma pergunta super ignorante, mas é que... Não, gostei. É que você falou, não, eu trabalho no laboratório do sistema imunológico das células T. Falei, então as B, às vezes cada uma defende uma coisa. Eu gostei. Mas o que é? O sistema imunológico, mas você tem um foco em quê? Sim, câncer, né? Câncer. Então eu acompanho um PhD, que é o David, que a linha de pesquisa dele é sobre câncer, né? Então como que as células T atuam no câncer, agora eles estão pesquisando sobre esclerose, doenças autoimunes, como que as células T, tipo, elas podem, no início, dar pra gente tipo, uma luz de que a pessoa pode ter essa doença no futuro. Até hoje não existe exatamente uma cura do câncer, assim, específica? Olha, o câncer, ele não é uma doença só, né? Existem vários tipos de câncer e a dificuldade está em achar alguma coisa que seja, tipo, geral. Ok. Entendeu? Então, que atenda... a todos os tipos de câncer. Acho que várias coisas. Tentar descobrir se a pessoa vai ter câncer ou não, que é a prevenção ao câncer. Sim. E quando descobre que tá o câncer, a pessoa já tem, ou está evoluído, ou Isso. que estágio que esteja, como combater isso, né? Isso. Hoje, no combate, você já tem medidas muito mais eficazes, né? Que atuam, por exemplo, sei lá, podem atuar no câncer de próstata, por exemplo, mas não atuam tanto no câncer de cabeça e de pâncreas, que são órgãos diferentes. Sim. E, portanto, a atuação do câncer é totalmente diferente. Mas a gente sabe que na prevenção, hoje existe a epigenética, né, que ela explica que a doença ela não é tipo, só uma desordem fisiológica, mas que ela pode também ser evitada por fatores externos. Como que é? Então, tipo assim, você fuma ou não, Sim. Você fumar pode aumentar a chance de você desenvolver uma doença que você não desenvolveria se você não fumasse. Se você fazer exercício físico, você consegue diminuir a chance de desenvolver essa doença, entendeu? Tipo,
Se você tem uma alimentação regular, você consegue diminuir o risco de você, por exemplo, desenvolver uma hipertensão arterial sistêmica. E se a minha alimentação regular for todo dia eu como no McDonald's e eu manter essa regularidade, eu vou ser um cara saudável? Eu gostei do trocadilho. Eu vou ser um cara regular, porque daí eu mantenho a regularidade de comer o quarteirão do McDonald's todo dia. Que não tem aqui, né? O quarteirão não tem aqui. Não tem aqui. Não tem aqui, é um lanche que não tem. Eu não tem fui só no no Mac Brasil. ainda aqui, sabia? Sério? 2 meses aqui eu não fui no Mac ainda. Como não, cara? Eu preciso ir. Porra, cara, como que você tá nos Estados Unidos e não foi no McDonald's? Eu preciso ir. Tem que ir no McDonald's. É o Potter Pounder. Tem o quarteirão aqui? Qual que não tem, então? É o Cheddar McMelt? Aquele grandão conhecido como Big Mac. quarteirão? Acho que o Cheddar também. Não, tem um que... Então, é o Cheddar McMelt. Se minha namorada então ia... Não, o Cheddar tem. Ah, já não sei. Vamos entrar. Ó, tem um que Minha não tem aí, minha ó. namorada ama cheddar. Se ela Então, viesse pra cá, pessoal, ela nem- mande nos comentários se você souber qual é o lanche do McDonald's que não tem nos Estados Unidos. Que tem um lanche que tem no Brasil e não tem aqui, não. Se for cheddar, minha namorada vai odiar o Mac. Vai odiar, então ela já Ela não vai ama nem cheddar. vir. Ela tava pra vir te visitar, desistiu agora. Como assim não tem um Cheddar Ela ama McMelt? cheddar. E o câncer, o que é exatamente o câncer? Ele é uma célula que cresce desorganizada? O que é o câncer? Praticamente isso que você falou, né? Muito obrigado. A gente encerra a entrevista agora com o Márcio Henrique, porque eu já respondi a pergunta, que era a pergunta principal dessa entrevista. A gente tem o nosso organismo, né, desde que a gente nasce, que o espermatozoide se encontra com o óvulo, a gente tem um processo de crescimento que é realizado por meio de divisões celulares que Sim. acontecem na mitose, né? Aham. Então a gente cresce por divisões celulares, né? Acontece que no câncer, essa divisão celular ela é extremamente desorganizada. E ao invés de crescer, sei lá, 6 células por dia, você faz crescer milhões de células. E isso pode ser totalmente desordenado e pode prejudicar o organismo. E o problema do câncer é que você não consegue fazer uma incisão e tirar essa desorganização, porque ela espalha pelo sistema todo do corpo, né? Eu vi, inclusive, em Uberlândia, algumas cirurgias que eles retiram. Teve, inclusive, um dia que não conseguiram, né? Tipo assim, a cirurgia não teve sucesso porque os professores viram e falaram assim, já está muito avançado, mais do que a gente viu nos exames, então não adianta tirar porque senão ele volta muito mais agressivo. É um mecanismo de defesa da doença. Mas sim, tem doenças que... Tem tipos de câncer que você consegue retirar e aí ele não cresce. Câncer de mama, por exemplo, tem pessoas que retiram... Sim. Mas aí retira a mama inteira. E aí você não... Você impede a doença de se espalhar e de progredir, né? Que é um negócio de tirar o mal pela raiz, né? Porque daí tira Isso. a mama inteira, né? Muito agressivo, né? Muito agressivo. Uma cirurgia muito agressiva. Ou Eu então tenho, quando inclusive, 2 tias e uma avó que tiraram, né? Ou quando é na cabeça também, né? Que daí tem que serrar o crânio, tirar o Isso. câncer lá e botar o crânio de novo. É muito invasivo, né? E o que pode acontecer? Minha tia tirou, uma tia, por exemplo, que eu perdi no ano retrasado, fizeram a cirurgia, só que aí... Na mama. Na mama. Só que o dela era metastático, né? Então o câncer se espalhou pro corpo. Tipo assim, Quando mexeu, espalhou. Espalhou pro corpo. Puta merda. E aí vem muito mais forte, e aí as quimioterapias acabam não tendo tanta eficácia. Foi isso tratamento- que te levou a pesquisar mecanismos de defesa contra o câncer? Não, na verdade, eu vinha para outro laboratório, né? O professor do Brasil que me mandou, que é o Paulo Saldiva, a priori ele tentou contato com um professor daqui da Public Health, que é o Petros Koltrax, que ele pesquisa... Que eu acredito que seja grego. É grego, é verdade. Olha Nossa. só, rapaz. Com esse nome, de Pindamonhangaba é que ele não era. E o professor Petros, ele pesquisa a relação, o impacto que a poluição atmosférica tem na nossa saúde, né, e no desenvolvimento de doenças. Essa é uma linha de pesquisa que o professor Paulo Saldiva desenvolve no Brasil. Ele é patologista, professor da Faculdade de Medicina da USP. E ele tem, assim, ele gosta muito de pesquisar a relação entre a destruição do meio ambiente e a saúde das pessoas, né? Sim, claro. Então, aquecimento global e poluição atmosférica são coisas que ele é fascinado, assim. Sim. E aí, a priori, eu vinha para cá e acabou que um professor chamado Jorge Calil, que hoje ele é presidente do INCOR, imunologista, né? Quando soube da dificuldade do professor de me trazer por meio do Petros Koltrax, ele conseguiu o laboratório da Ana Anderson, que é a pesquisadora que me recebeu aqui, e o laboratório dela acaba trabalhando... Ela é brasileira? Não. Americana? Não.
Não, boliviana. Boliviana. Isso. Você se comunica em que língua com o pessoal? Inglês. No meu laboratório tem 2 italianos, uma libanesa, a minha chefe que é também boliviana, tem uma indiana, 2 chineses e nenhuma brasileira, né? Que é E um brasileiro. Que é um inglês Diferente. Muito difícil de se entender, né? Não? Muito difícil. E Porque um inglês italiano, um difícil. inglês indiano e um inglês boliviano muito difícil. não é o mesmo inglês, né? a Ana, ela fala muito bem, é a chefe do laboratório, que ela tá Sim. aqui desde 2001, né? Ah, ok. Então ela fala muito bem. Só que, tipo assim, escutar o inglês pronunciado por um italiano, por um indiano, é muito diferente. Claro. Ainda mais pra mim que, assim, eu vim praticamente aprender inglês aqui nos Estados Unidos. Sim. Eu tô há 2 meses aqui, eu aprendi muito mais aqui do que, tipo, eu estudei, enfim. E... O inglês italiano eu acho que é muito difícil de entender porque além da pronúncia, tem a questão da mão, né? Que fala welcome to the laboratory. Não é não? Não, olha, E no indiano também, às vezes, é difícil você conseguir ver o que a pessoa tá falando porque ela fala e mexe a cabeça e você não consegue entender porque é da cultura deles, eles falam e mexem a cabeça, né? Eu acho muito legal. é muito legal. Eu acho muito legal mesmo, assim, isso me fascina. No Brasil já me fascina. Com o nordestino falando, o mineiro falando. Eu acho fofo o mineiro puto. Porque o mineiro puto fala, oi, eu tô muito bravo com você, só. Você é fofo, cara. Você não tá bravo, não. Você pode estar muito bravo. Fala assim, ô, você é bobo demais, ô. Acho você muito bobo. Vou falar na sua cara que eu acho você muito bobo. Eu acho fofo. É verdade. O mineiro bravo. Eu tô em Minas, nossa, é muito fofo, é muito fofo. É fofo, né? Você é mineiro? Não, eu nasci em São Paulo, tô estudando em Minas Gerais. Sim. Eu faço medicina em Berlândia. E o mineiro puto é fofo, É muito né? fofo, nossa. Assim, ó, Professores. eu não olho mais pra sua cara, não. Porque eu acho você muito bobo. Ele falou assim, fofo. É assim, vou falar um trem pra você, não curti o que você falou, não, tá? Aí você vai lá e dá um abraço. Não gostei do que você falou, não, tá? E eu realmente sou fascinado, cara. Sou fascinado por sotaques e jeitos e culturas, assim, como esse mundo é tão grande, cara. E quanto tem isso, assim, são os italianos que tudo tem uma sonoridade, né? Os americanos gostam muito da sonoridade do falar brasileiro, né? Da língua brasileira, que é diferente do espanhol, que a gente não consegue sacar qual é a sonoridade, mas eles entendem essa musicalidade da nossa língua. Sim. Que é da gente ouvir o italiano e entender que o italiano vai um pouco mais para esse lado, de falar assim. E o indiano vai um pouco mais do... E que é muito legal também, assim, e falando inglês, que não é a língua principal. Eu sou fascinado por tudo isso, velho. E uma coisa que, assim, tipo, eu acho fantástica também, tipo... o americano geralmente só sabe o inglês, né? Sim. E essas pessoas, tipo, elas sabem ou italiano e o inglês, ou indiano, tipo, e o inglês, ou português e o inglês. Tipo, isso é muito bonito, assim. E uma coisa que eu achei fantástica aqui nos Estados Unidos, tipo, eles não dão risada se você não sabe falar alguma coisa. Como assim? Tipo, eles ficam sérios e falam, não, tudo bem. Tipo, você fala, sorry, I don't speak English very good, por exemplo. E aí ele, não, no problem, sabe? Tipo, Sim. aí eles recepcionam você muito bem, você já se sente mais confiante pra errar. Sim. E é assim que a gente cresce, né? Tipo, errando, a gente vai falando, não sei falar isso daqui, como que eu faço? Ou how can I... Sei lá. Várias vezes eu pergunto no laboratório, como eu posso falar isso daqui? Sim. E aí isso me dá muita confiança, assim, de aprender mais inglês. Legal. Sabe? Eles deixam um caminho mais aberto para você se mais. expressar. Tipo, E não aí dão risada se você erra. eles vão... não é vergonhoso você não saber, Não. porque eles entendem que você fala 2 línguas. Ou Sim. mais. Isso 2 é muito línguas legal. ou mais. Eu gosto de fazer né? isso. E você... a tua jornada é muito legal, porque você tem a história... Qual é a história do professor que lia pra você, Machado de Assis? Eu fiz 3 anos de cursinho antes de entrar em medicina, né? Então, no Brasil, a gente geralmente faz cursinho. E o cursinho primeiro que eu fiz era um cursinho comunitário, né? E que era ministrado por alunos da Faculdade de Medicina da USP, gratuito, né? Era à noite. E no meu cursinho, um dos meus professores foi o Marcos Agrella, que na verdade não era meu professor, né? Eu sabia que a aula dele era muito boa, e aí eu faltava na minha aula pra assistir a aula dele, em outra turma. E aí ele foi uma das pessoas que percebeu dificuldade com leitura e escrita, e a partir daí começou a ler pra mim Memórias Póstumas de Brás Cubas, traduziu o que o Machado de Assis dizia, né, nos textos dele. A crítica com relação ao Brasil e com relação a tudo, aos estereótipos, né, das figuras brasileiras, das personas, e a partir daí eu comecei a me apaixonar, assim, por
por leitura e por escrita e por poesia. E foi quando eu acho que foi meu período de maior descoberta, assim, né? Com relação a minha pessoa, o que eu seria, o que eu poderia ser. Sim. E eu acho que a poesia foi importantíssima na minha vida, porque o nosso encontro foi extremamente poético, né? Eu apresentei uma dificuldade para ele era uma pessoa totalmente introvertida e ele decidiu me ajudar, e não só me ajudar com a questão ali do vestibular a resolver, mas também me ajudar em outros aspectos da minha vida, né? Financeiro e de disponibilizar, mesmo estando no internato, né? No 5º ano da faculdade dele, já para prestar uma prova de residência, ele disponibilizava dias da semana dele para ler para mim. Uau, e trazer que legal. o que o Machado de Assis estava querendo dizer. Então, a partir daí eu acho que a poesia... Porque você não sabia ler e você se apaixonou pelo que o Machado de Assis queria dizer. Por que algo tão difícil? Porque é uma leitura difícil. É uma leitura densa. É uma leitura densa, é um linguajar diferenciado, é um vocabulário que não tá longe de ser o popular. Sim. Por que Machado de Assis e não Turma da Mônica? Eu acho que antes dele ler Machado, ele explicou a vida do Machado e eu me identifiquei muito, né? O Machado, ele foi uma pessoa que veio do ambiente de dificuldades. O Machado, ele começou a ler, saber francês, porque ele teve a sorte de trabalhar na padaria de um francês que veio fugido da Europa, e a partir daí ele aprendeu francês, né? Ele lia na biblioteca de um senador que os pais dele trabalhavam. Então, essas aspas, sortes que o Machado foi encontrando ao longo da vida dele e que tornaram ele Machado de Assis. Eu acredito que o Machado de Assis foi o que ele foi pelas dificuldades que ele enfrentou, né? Sim, todos somos. Todos somos pela dificuldade que... Tem uma frase, eu não sei exatamente de quem é, que é uma máxima que diz: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Sim. Né? Eu concordo extremamente com isso. E eu concordo muito com isso. Porque as adversidades estão aí, são diferentes para cada um. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim na internet, né? Nossa, na próxima vida eu quero nascer herdeiro. Eu quero nascer herdeiro de um milionário. Bom, a família Matarazzo em São Paulo faliu absolutamente tudo que os primeiros Matarazzos construíram. Sim. Então, assim, será que é nascer herdeiro mesmo? Eu prefiro continuar reencarnando inteligente. Porque se eu nascer herdeiro e burro, eu curto um tempo da minha vida e passo o restante pobre, tendo nascido milionário. Vai ser muito difícil viver uma vida pobre para quem nasceu e cresceu milionário. Sim. Só que burro o suficiente para não saber conduzir uma empresa, um negócio da família. Então, eu entendo o pensamento de não importa o que fizeram para você, o que importa é o que você faz com o que fizeram para você. Eu acho que... E como você contorna isso, né? Mas... Como você traça um objetivo final e fala, puta, isso aqui parece maluco, mas aí eu sou maluco e vai dar tudo certinho. Eu concordo, só que tem um ponto. Acho que depende muito das pessoas que passam pelas nossas vidas, assim. Eu não sei o que aconteceu na sua vida pra você chegar aqui. Mas certamente foi alguém que cruzou seu caminho e te mostrou pra você essa possibilidade. Sim, a Dani, a produtora. A gente se encontrou no Tinder, lá em Chicago. O quê? Tá vindo? Eu me mudei pra Chicago e o pessoal falou, tem a Dani, ela é produtora da Festa Junina aqui, ela faz muitos eventos, você tem que encontrar ela. A gente se encontrou com uma amiga em comum, ela produziu meu show de stand-up, foi assim que eu vim parar aqui no Brazilian Times. Mas é sempre muito engraçado falar, não encontrei a Dani no Tinder, e aí a minha vida mudou aqui no Norte das Américas. Mas eu acho que é isso, assim, às vezes o lugar que a gente nasce acaba não dando tantas oportunidades, mas aí vem alguém, assim, um anjo, cara, e muda totalmente o nosso destino, né? Sim. E por isso Machado, né? Porque eu acho que isso acontece o tempo todo com muita gente, mas a gente geralmente não tá com o radar ligado pra perceber que as pessoas estão ajudando a nossa vida a ser mudada. Não tá atento. E a gente fica assim, Deus, me dá uma luz. Aí a pessoa vem e te ajuda e fala, porra, muito obrigado. Deus, por favor, eu preciso... Porra, pessoa aqui do teu lado, cara. Vem outra, né? Aí vem outra e te ajuda e fala assim, Deus, muito obrigado de novo. Eu preciso... Deus, me ajuda. E às vezes é o radar que não tá ligado, né? Não tá ligado. A oportunidade parece assim, não, isso aqui eu não quero fazer. Porra, tá aí Deus te dando uma oportunidade, cara. Eu recebo muitas perguntas assim no meu Instagram, tipo de... quando
ir pro intercâmbio quando é a data certa. Eu falo, velho, quando aparecer a oportunidade. É. Você se planeja, às vezes, pra ir no final da faculdade, vem uma pandemia e impede você de ir, você forma e acaba não indo. E você veio depois de um mês de faculdade, né? Um mês e meio de aula, surgiu essa oportunidade, né? O É que professor... você fez o cursinho, entrou na faculdade. Entrou na Quanto tempo você fez? Quanto tempo você ficou fazendo cursinho? Depois 3 anos. É porque você tentou por 3 anos. Isso, tentei Você entrar na tentou por faculdade. 2 anos. 3 anos. Você entrou no 4º ano. Entrei no 4º ano. Então você tentou por 3 anos, fazendo cursinho, que era um cursinho comunitário, era gratuito. Eu fiz 2 anos de cursinho comunitário. E o 3º ano, que foi no Poliedro, foi o ano que o Agrela custeou pra mim eu fazer Ah, ok. Ele te deu uma bolsa de Deu uma 100% bolsa. integral. Ele pagou o cursinho, pagava alimentação e transporte pra mim. Outras várias pessoas me ajudavam também Sim. com bilhete único, com dinheiro pra eu almoçar e jantar, com fichinha de metrô. Muita gente me ajudou, cara. Muita gente me E aí ajudou. chegou no fim desse ano, você não entrou na faculdade. No 3º ano eu passei. Tipo assim, eu fiz o 1º ano de medicina, não passei no final do ano. Aí fiz o 2º ano de medicina, não passei no final do ano. Aí no 3º ano que eu fiz poliedro, no final do ano eu passei. Aí no início do outro ano eu comecei a faculdade. Ah, ok. Então quando você fez poliedro, entrou. Isso, mas é porque a base inteira que eu consegui foi no medicina. Cara. Sim, sim. E outra sim, coisa, sim, eu tava no poliedro, tipo, o dia inteiro assim... mas aí o poliedro vai botar você no outdoor. Não é o medicina que vai botar você no Não, mas eu outdoor. fiz questão de, na aula inaugural do próximo ano, voltar na medicina e falar que, tipo assim, foi o lugar que eu mais cresci na minha vida, assim. Sim. Porque eu não olhava para os estudos, eu era um cara extremamente difícil na escola, não parava na sala de aula, nunca desrespeitei professor. Sim. Mas conversava com todo mundo, inclusive numa reportagem com os professores apareceram, eles falaram assim, o Márcio falou que ia prestar medicina, eu falei, não. Eu só brincava, nossa. Então, Claro. tipo assim, alterava minhas notas lá no diário dos professores. Cara, é sensacional. E tipo assim, muitos dos meus amigos hoje, inclusive, que nasceram e foram criados comigo, eles falam, tipo assim, você é uma inspiração pros... Não pra mim, porque, tipo, tomaram Sim. caminhos totalmente distintos dos meus, mas meus filhos vão seguir esse caminho, entendeu? Uau, Tipo assim, que legal. deu uma mudada na minha família, deu uma mudada no meu bairro, a escola, tipo, onde eu estudei, tipo, já tem um exemplo de um aluno que passou em medicina, tipo, e hoje tá em Harvard, Tem um sabe? Harvard, Então, isso é sensacional. mudou, assim, a estrutura do meu bairro e assim, a vida de pessoas que cotidianamente mandam mensagem pra mim falando, caramba, você me inspira. Hoje, por exemplo, no Instagram, eu abri a caixinha de perguntas lá e algumas pessoas falaram, você me inspira, sabe? Você é a Anitta da tua comunidade. Você é a Anitta da onde você nasceu ali, né? Que agora... Exatamente. Inclusive, eu já vi ele fazendo o quadradinho de 4 com a bunda, igualzinho a Anitta. O cara entrou em Harvard porque tem talentos, não é? Exatamente isso. E aí depois do poliedro, você entrou... Em Uberlândia. Em Uberlândia, você Isso. entrou no curso de medicina. Isso, né? Na Universidade Federal de Uberlândia. E aí, quando você entrou, logo que você entrou, o que foi? Na primeira semana, alguém falou dessa possibilidade? Foi um mês e meio de aula, um professor de genética estava dando aula, 1 mês e meio, 7ª semana de aula. E aí ele falou que ele tinha alguma oportunidade, assim, para alunos irem para fora do país. E no final da aula eu fui conversar com ele, eu e um amigo, nós fomos conversar com ele. E aí o professor, né, olhou assim, falei, professor, tem boas notas, e eu frequentava muito hospital já no início da faculdade. Primeira semana de aula eu já comecei no hospital, acompanhar pronto-socorro. Sim. E aí eu falei, professor, vou no hospital, tem boas notas e tal, e eu gostaria de saber como que eu faço pra ir pra fora Pra aplicar pra isso, é. Aí ele falou assim, pra você ir pra fora você precisa ter condições materiais e intelectuais. Eu falei, ferrou, porque... Porra, são as duas únicas coisas que eu não tenho. Não tem. Não tem mais opções, não. Não, intelectual e material. Porra, aí ferrou. E aí toda sexta-feira o Agrela me ligava, né? Uma pessoa que me ajudava financeiramente em Uberlândia. E aí ele me ligou na sexta dessa semana que aconteceu essa coisa. E aí eu falei pra ele e tal, ele falou, cara, vou falar com o professor pra ver se ele consegue te ajudar. E aí ele comentou com o professor Gerson Salvador, que é um infectologista de São Paulo, fantástico, um professor super competente. E o Gerson Salvador conversou com o Paulo Saldiva, que é esse professor que tem contatos aqui em Harvard. E aí, na segunda-feira, eu tava no pronto-socorro, e aí o Paulo Saldiva me ligou, cara. E ele falou assim, Márcio, tudo bem? Eu falei, tudo bem, graças a Deus. E o Paulo Saldiva tá falando, assustei. Ele falou assim, fiquei sabendo... Você já conhecia... Conhecia. Ele é gigantesco na área dele. Ele é gigantesco na área dele. E ele que em 2001 idealizou o Medicina, que é o cursinho que eu tinha feito. Uau, velho. Entraram alunos na Faculdade de Medicina da USP e ele falou assim, olha, vocês entraram na melhor faculdade de medicina do país porque vocês tiveram acesso a coisas que muita gente que sustenta essa universidade não tem.
Então eu desafio vocês a criarem um cursinho comunitário para colocar gente que sustenta essa universidade aqui dentro da universidade. Uau, que ciclo interessante. Fantástico, cara. E aí alguns alunos começaram, inclusive, dentre esses alunos, Gerson Salvador, que foi professor de geopolítica. Que demais. E aí eu já conhecia o professor Paulo Saldiva, assim, de vista, e escutava falar dele na faculdade, ele é muito conhecido, muito querido pelos alunos. E aí ele me ligou e falou, Márcio, fiquei sabendo disso e eu gostaria de saber um pouco mais. Eu contei para ele o que tinha acontecido. Ele falou, falando da sua história, né, da sua transformação, do impacto que o Média Ensino teve na sua vida. E eu gostaria de saber se você aceita ir para Harvard comigo no ano que vem. Desde 2006 eu levo alguns alunos para lá. E eu dei risada, eu falei, cara, eu não tenho inglês, não tenho grana, não tenho nada. Eu não tenho o negócio intelectual, como que é? Condições materiais. Condições materiais e intelectuais para ir para Harvard com você. E aí ele falou assim, cara, eu não tô perguntando o que você tem, eu tô perguntando se você aceita ir, né? E surgiu a oportunidade, Marcinho vai pra Harvard, comecei a falar com o pessoal. E a gente criou uma vaquinha online, o Brasil inteiro ajudou, o povo brasileiro... É um filme bom de sessão da tarde, hein? Marcinho Goes to Harvard. Marcinho Goes to Harvard. E assim, uma quantidade absurda de pessoas me ajudou. Pessoas que eu vi, pessoas que eu nunca vi na minha vida e nunca vou ver. De São Paulo, de vários estados brasileiros. Assim. Você fez uma vaquinha, né? Você abriu uma vaquinha online pro pessoal dar uma grana e bateu a meta? Bateu. A meta era 80 mil, a gente foi para 86 mil, cara. Nossa, superou um pouquinho ainda. E aí teve o desconto do Catarse, que é de 13%, né? Aí caiu para 70 e poucos mil. Então, uma galera assim absurda me ajudou. E incrível, assim, que no meu terceiro ano de cursinho, no Poliedro, sempre tinha um menino que eu segurava a porta para ele, né? Do elevador, que a gente chegava atrasado. E ele nunca conversava comigo. Então eu ficava bem abismado. Falei, cara, esse cara não conversa comigo. Então eu sempre gostei muito de falar, de conversar. Sim. E aí quando eu fiz a vaquinha, comecei a divulgar no Instagram, ele mandou mensagem pra mim e falou assim, cara, eu vi que você, né, criou a vaquinha e tal, parabéns pela faculdade, inclusive. E eu queria te ajudar de alguma maneira, né? Tem uma tia minha que trabalha no Domingo Espetacular. Ela é produtora lá e... Caralho! E aí surgiu a reportagem do Domingo Espetacular quando a vaquinha deu um boom, né? Tipo assim... A vaquinha foi aberta por um professor amigaço, meu irmão, assim. Ele doou R$400. E a meta era 80 mil. Tipo assim, primeira semana, R$4 mil. Tá? Eu falei, não vai bater. A meta era um mês bater 80 mil. Uau. E eu não vai bater. E veio a reportagem e uma quantidade, assim, absurda de pessoas compartilhou. Pessoas grandes no Instagram, assim, compartilharam. E sites, assim, Mídia Ninja, Razões para Acreditar, Ricardo Amorim, que foi um ex-ministro da Economia. Muita gente compartilhou, cara. E muita gente ajudou, assim, e aí, graças a Deus, a gente conseguiu a vaquinha. E aí, no final do ano que a gente conseguiu a vaquinha, que eu ia viajar, que o professor já tinha conseguido um laboratório para pesquisar, veio a pandemia. Puta merda, bicho. E aí eu fiquei um ano, assim, no Brasil, né? Isso 2020? 2020. Que eu viria em 2020. Era pra eu ter vindo no ano passado, né? E aí acabou não dando. Mas claro, ano passado a gente não tinha esse podcast ainda, como é que você ia vir? Então... Ia dar entrevista pra gente como, se não tinha programa? E tudo casou, assim, cara, né, muita gente tem me ajudado e 2020, assim, foi um ano... apesar de tudo, assim, tipo, a gente conseguiu fazer... Eu e um amigo, a gente conseguiu fazer muita coisa, né? A gente idealizou e criou um cursinho comunitário que é o Aluno Ensina. Que é um cursinho que hoje... Tem bastante alunos, assim, muitos alunos, muitos voluntários ao redor do país. Voluntários universitários, né? Que é pra galera do segundo grau. Segundo, terceiro grau, que já formou ou já formou no ensino médio e quer voltar a estudar. Você pegou a experiência que você teve de estudar num curso comunitário feito por alunos da USP e você estendeu isso não só para curso técnico, você estendeu isso para todas as áreas do segundo e terceiro grau, certo? Isso, todas as áreas. E também a gente recebe muita mensagem de, por exemplo, sou mãe solteira e queria voltar a estudar e descobrir o Aluno Ensina, sabe? Tipo assim, vai mudar minha vida isso daqui. Então, a gente criou o Aluno Ensina, foi muito bom no ano passado, assim, acho que foi das minhas maiores conquistas de vida, né? Porque democratizar o acesso ao ensino superior é uma coisa... É transformador. É transformador, cara. Sim. E receber, tipo assim, a mensagem de um aluno falar, eu passei, sabe? Tipo... E eu tendo passado por todo esse processo, tendo sido ajudado por um cursinho comunitário também, sabe? Sim. Tipo, e ver que isso mudou minha vida onde eu tô, sabe? Tipo assim, a ficha tá caindo agora, sabe? Tipo, eu tô aqui, cara. Claro, E isso é muito, muito bom. E assim, de não ter vindo também, no início do ano agora eu conheci minha namorada, que é pra mim também uma das maiores conquistas da minha vida, né? Que pessoa que me ajuda e me motiva. Que professor que te ajudou nisso?
Porque vários professores te ajudaram em várias coisas. Que professor te ajudou a você conseguir tua namorada? Você sabia que ela entrou em contato comigo querendo criar um cursinho na faculdade dela? Olha aí, rapaz. Eu nasci no dia 7 de fevereiro de 1985, às 5 horas da tarde. Você com certeza nasceu mais tarde porque a sua bunda tava virada pra lua quando você nasceu. Se tem uma coisa que eu acredito, é isso. Eu acredito em pouca coisa nessa vida, mas que a tua bunda tava pra lua, tava. Não tenho a menor dúvida disso. Ela queria ser, eu lembro dessa história, ela queria ser professora do teu negócio, ela não? Ela queria, ela tá agora no processo, né? Ela também estuda medicina no Brasil e eles estão abrindo cursinho comunitário na faculdade dela. Uau. E ela entrou Onde que é? Em Santa Minas? Marcelina, em São Paulo. Em São Paulo. E ela falou assim, queria criar um cursinho comunitário na minha faculdade e tal, eu queria saber como você fez. E a gente se encontrou, tipo, na Paulista pra conversar sobre o cursinho. E, tipo assim, algumas atitudes dela foram, me apaixonaram, sabe, por ela. Tipo assim, Tipo, deixa que eu pago a conta. Vamos lá pra casa. São atitudes que mudam muito a nossa cabeça, assim. mas, tipo assim, eu sempre fui um cara que... Eu entendo que a maior riqueza da vida é o que a gente espalha, não o que a gente junta, né? Claro. E na Avenida Paulista, É o que a gente faz, não o que a gente fala também, Não o que a né? gente fala, Nesse caminho, né? E ela foi uma pessoa assim que, tipo, ela foi parada por algumas pessoas em situação de rua. E ela não só, tipo, falou, entendeu? Vou ajudar. Ela falou assim, não, mas o que você tá fazendo aqui? Qual é o seu nome? Tipo, sabe, ela se interessou pela história da pessoa. E assim, tipo, não se importando que eu tava lá, entendeu? Tipo assim, Sim. ela fez de coração puro, assim. Ela fez o que ela queria fazer porque isso é dela. Isso é dela, cara. E isso me apaixonou, assim. Eu sempre fui uma pessoa que valoriza muito isso. Você vê minhas redes sociais, tipo, no passado, assim, sempre gostei de fotografar Sim. a vida real ali, trazer isso Sim. pro Instagram. E aí foi a coisa que me apaixonou, cara. A gente começou a conversar e dia 10 de fevereiro, né, a gente começou a namorar, pedir ele namoro. E Desse ano, de 2021. Esse ano. Mas vocês já tinham ficado e tal, e você já sabia que viria pra cá. Já sabia que viria pra cá. E quando eu falei, assim, tem que viajar, ela falou, olha, eu tô com você, tipo assim, é importante pro nosso futuro e eu não posso ser egoísta e falar não, sabe? Tipo, eu gosto de você, eu tô com você e eu vou crescer com você. E isso me apaixonou, assim, cara. Tipo, E é uma atitude muito bonita mesmo. Uma vez eu pedi uma vez eu pedi a menina em namoro e ela falou assim... A Isis Valverde respondeu, Rodrigo, eu sou casada. Então não deu muito certo. Eu acho muito bonito quando a pessoa pede a outra em namoro e a pessoa fala, claro, vamos namorar. No meu caso não deu muito certo. E aí ela tem... E a tua namorada tem intenção de vir morar aqui nos Estados Unidos contigo ou ela tá focada no trabalho dela lá? Ela vai formar, né, na faculdade. Quando ela se forma? É faculdade pública? Não, ela é particular. É particular. Porque na pública é um pouco mais difícil saber quando você vai se formar, né? Pública é um pouco mais difícil saber isso. Mas ela se forma quando? Ela tem mais 4 anos ainda de faculdade, né? Ah, ok. Ela entrou agora há pouco, anos. Entrou agora há Entrou em pouco. 2020, Ano passado, E eu também, né? Tipo assim... A tua pesquisa tem um prazo de, tipo... Tem... Um ano. Acaba em novembro a minha pesquisa e talvez eu fique aqui até março, talvez me envolva em outras coisas, em outras pesquisas. Em outras pesquisas. Mas a gente conversa sobre isso, né? De casar e, tipo... eu tô percebendo essa diferença, assim, do Brasil, né? Tipo, pra cá. Sim. Eu nasci e fui criado em São Paulo, na periferia de São Paulo. De onde? Que bairro Itaquera. de lá? Itaquera, ok. Itaquera. E aqui a questão da segurança, você se sente muito mais seguro, né? Uhum. Eu não sei se... É que, assim, são vários fatores, né? Por exemplo, se a gente tiver filhos, eles vão nascer longe dos primos e talvez Sim. seja ruim. Mas a gente conversa sobre isso, tipo, de vir... Não, isso vai ser incrível, velho. Isso vai ser incrível, que daí os primos do Brasil, sua irmã, seus irmãos, os irmãos dela, as irmãs dela vão falar assim, tá vendo teus primos morando lá em Boston? Tem esse comparativo do teu primo, tá vendo que teu primo tá lá morando em Boston porque seu tio é da Harvard. Aí você tá aí jogando videogame, você quer o que da tua vida? Então, cria aqui pra criar essa invejinha maneira, pra criar essa disputa de família que é bom. Mas ela assim, eu mostro muito daqui pra ela, ela gosta demais. Ela gosta demais. E assim, ela me apoia em tudo, sabe? Tipo, graças a Deus. Isso é incrível, cara. Graças a Deus, ela me dá uma força absurda. E você faz parte de uma equipe. Você veio aqui para fazer essa pesquisa, trabalhar com essa pesquisa dos mecanismos de defesa contra o câncer. Mas essa pesquisa já existia e você
entrou pro grupo ou foi uma pesquisa que você apresentou aqui e aí se formou um grupo? Não, já existia e eu entrei pro grupo, né? Uhum. E assim, pesquisas duram anos, né? Então vão trocando os PhDs e... Você pega uma pesquisa que já tá acontecendo. Isso, você entra na linha de andamento, né? Só que legal. assim, nas publicações que vão acontecendo, você ganha um nome na publicação, né? Uhum. Então, tipo assim, às vezes eles publicam na Nature, no New England. E aí Aham. você tem uma publicação. Tem uma publicação na revista de alto impacto internacional no Brasil, conta muito, viu? Tem publicações que às vezes podem equivaler a um mestrado. Então, e facilitam muito a entrada no doutorado, né? Uhum. Então, tem gente que... Tem uma menina que conheci na USP que ela, na faculdade, ela já estava fazendo aplicando pro doutorado, né? Tipo, preparando a tese dela e já com orientador, né? Caramba. Mas é um pulo muito longo, né? Muito Porque longo. geralmente quando você termina a faculdade, você vai uma pós-graduação para um mestrado, para um doutorado, para um pós-doutorado. Uhum. Mas eu lembro quando eu estava na faculdade de publicidade e um dos professores falou, não, se você quiser sair da faculdade de publicidade e fazer o pós-doutorado, você pode. Você não tem preparação nenhuma. Sim. A chance de você se dar bem é muito rara. Porque o caminho da pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado é o que te prepara para quando chegar lá no doutorado, você aguentar a carga, porque é uma carga de pesquisa absurda, Sim. é um termo técnico que talvez você demore muito para entender tudo que está sendo dito ali, mas nada te impede de você sair da graduação, da formação, né, da faculdade, pro pós-doutorado. Sim. Tem gente que tenta. Tem um professor meu que o nome dele é Daniel Gomes de Carvalho. Ele dava aula para mim de filosofia no Poliedro. E ele formou em filosofia, né? Na USP. E aí ele saiu da universidade e já aplicou direto pro doutorado. Nossa Porque a tese dele Senhora. era muito boa. Aham. E hoje ele é professor da UNB, cara. Uau, velho. E geralmente, Historiador e geralmente o tempo é esse 1 ano, né, de pesquisa, né? Quando você entra num fica um doutorado, ano. no mestrado, no Não, pós. não, acaba sendo mais anos, né? O pesquisador que eu tô acompanhando, que é o David, ele já tá aqui faz 4 anos, né? A esposa dele, que é a Thaís, Uhum. ela tá aqui há 5 anos, brasileira. E é da mesma área que você do Não, de ela câncer. tá também no laboratório de pesquisas neurológicas, no Brigham, só que ela tá no andar de cima, e outro chefe do departamento. Aham. E outra pesquisa também. Outra pesquisa. E uma coisa aqui, tem muito brasileiro na Harvard, viu? Ah, é? Tem muito brasileiro na Harvard, cara. Nossa, velho. Tem não muito sabia, brasileiro muito bom, assim. não. Mas pesquisadores ou estudantes de Pesquisadores. coisas variadas? Pesquisadores. Quem, muito brasileiro. quem você encontrou quais as outras pesquisas que você viu que brasileiros estão envolvidos aqui na Harvard? Cara, ontem eu encontrei um professor, foi um encontro mesmo, a gente marcou, tomou um café. Um professor chamado Roger Dias. Uhum. Ele é de Paracatu, interior de Minas Gerais. Também veio de situações difíceis, assim, foi muito ajudado durante a vida dele inteira. Fez faculdade de medicina em Uberaba, na Federal de Uberaba. Foi um tempo professor da USP, né? Ajudando no pronto-socorro. Sim. E hoje ele é professor de medicina de emergência na Harvard, cara. Uau, medicina de emergência. Ele gerencia um departamento de medicina de emergência na Harvard. Caramba, que demais. E vocês foram encontrar porque você já está planejando os teus passos para depois de outubro ou só por uma pura curiosidade mesmo? Curiosidade, eu o conheci por meio de outro brasileiro que veio pra cá, né, que é o Rafa Kenji, é um menino que veio pra cá, ele é médico agora, e ele veio pra cá no ano retrasado, se não me engano, acabou conhecendo o Roger Dias, Uhum. e o Kenji é uma pessoa fantástica, assim, muito generosa, muito gente boa, que me ajudou muito também na questão dos documentos, de vir pra cá na pandemia, ele, o Eduardo Lobo, Uhum. e ele falou, encontra o professor Roger, uma pessoa boa de você ter aí, né, próxima. E a gente marcou ontem, se encontrou, tomou um café. Cara, história de vida linda, assim. Que demais. E tipo assim, tá num lugar que você fala, caramba, sabe? Só que na conversa ele é uma alma humana conversando com outra alma humana, sabe? Tipo assim, Incrível, isso é incrível. essa questão dos títulos, ele, sabe, meio que deixou de lado, assim. Falou, véi, caramba, de onde você vem, sabe? O título é uma consequência, né, velho? Uma consequência dos estudos. Você estuda e aí você chega no final das contas e recebe o título, assim. Tem gente que estuda e caminha para ter o título. E tem gente que estuda e caminha para ter o conhecimento e o Sim. título é uma consequência do conhecimento adquirido. O Fernando Pessoa, num poema dele chamado Tabacaria, que eu li hoje esse poema,
que ele fala, não sou nada, nunca serei nada, né? Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Para mim é uma crítica a essa ideia de que você ter alguma coisa, uma posse ou dinheiro ou qualquer outra coisa que distingua das pessoas que estão ao seu redor. Essa ideia de que ter isso, tipo, te dá condições de ser arrogante ou soberbo. Ele fala assim, li, né? Trabalhei, estudei e li, né? Mas fazendo tudo isso não tem um mendigo que eu não inveje, cara. Só pelo fato de não ser eu. Isso é lindo pra mim, assim. Eu acho que mostra que a gente... É mais poesia do que realidade. É mais poesia. A poesia é bonita, mas a vida do mendigo não é maneira, não. Não, mas essa ideia... Poeticamente. Poeticamente é maneiro entender isso, né? Caramba, eu tenho muita cultura em um teto, Sim, mas véio. o cara tem uma liberdade estranha ali, que é uma liberdade estranha. É uma liberdade de não ter lar, é uma liberdade de estar livre o tempo todo, mas tem um preço absurdo a se pagar, né? Tem um preço absurdo a se pagar. Tem um preço absurdo. Vamos para os comentários aqui, que a internet está bombando, que eu botei aqui, que era o cara de Harvard, e as pessoas vieram fazer perguntas, cara. Olha só. Ih, caramba, tem bastante gente aqui mesmo. Como a Ivia Lavi pergunta, como podemos dar um boost nas nossas células T? Tem alguma coisa que possa ser feito para a gente aumentar a nossa imunidade contra os cânceres? Cara, hoje, para qualquer tipo de... Assim, por exemplo, Covid, né? O pessoal pergunta, como que eu faço para aumentar minha imunidade? Boa parte dos professores que eu sigo, assim, pessoas competentes, extremamente competentes, uma alimentação saudável, bom sono... Zinco e vitamina C. Não? Isso pra vida, não exatamente pro Covid, né? Tem uma galera que suplementa, assim, desordenadamente, né? Mas Sim. Se você fizer um exame e os exames não apontarem necessidade de suplementação... Você não precisa. Não precisa, não tem necessidade. E é um problema se você começar a suplementar, né? Pode dar uma hepatite, por exemplo, medicamentosa, né? Inclusive, pessoas que utilizaram desordenadamente cloroquina e ivermectina no Brasil estão chegando agora no departamento de transplante da USP para fazer transplante de fígado por hepatite medicamentosa. Nossa. Então, muita gente busca assim a fórmula mágica para aumentar a imunidade, né? Dormir bem, comer bem, praticar exercício físico, cara. Mas é que eu entendo... É o seguinte, eu não tenho lado político. Sim. Como comediante, o meu trabalho é zoar. Agora. O meu trabalho é fazer piada. O meu trabalho é levar a diversão à vida das pessoas. Nisso, seria muito estranho para mim ter uma ideologia política e escolher um lado em que eu vou valorizar as coisas desse lado e fazer vista grossa para as coisas erradas desse lado. Sim. E atacar o outro lado, fazer piada só com o outro lado. Então, a minha profissão me ensinou ao longo dos anos que é mais divertido zoar absolutamente tudo. E aí eu tenho gente dos dois lados que me atacam. E eu falo, ok, então eu tô no caminho certo dentro da minha profissão do que eu faço. Você recebe ataque? Recebo, claro. Eu tô bloqueado no Twitter. Eu tenho que ver quando que o Twitter me desbloqueia, que eu fui denunciado, que tava zoando, fazendo piada com o governo, enfim. Mas essa é a vida do comediante ativo. Mas, por que eu digo sobre isso? Eu tenho amigos no Mato Grosso que são a favor do atual governo e seguem as orientações do presidente. No Brasil. Seguem as orientações do presidente e do Ministério da Saúde, por mais que a ciência diga o contrário do que eles estão dizendo. Sim. E eu tive uma discussão saudável com um amigo meu lá do Mato Grosso, falando... muito bom, desculpa. Cara, vai nessa que eu passei o dia inteiro. A Dani fica trazendo MM aqui, cara. Eu vim de Chicago, cara. Minha alimentação é maçã e salada, cara. Que eu tô tentando reduzir o meu tamanho. E a Dani botou um cubo de MM aqui que ela enche todo dia e a minha missão é tentar esvaziar, mas eu não tô conseguindo, não. Que ela enche o tempo todo. Então vai nessa, que é bom mesmo. Você tá comendo maçã todo dia. Não, eu tô maçã e salada, cara. Eu vou no McDonald's, eu peço um Mac Salad e um Apple. E por acaso também um quarteirão. Mas é porque vem no pacote. E um dessert. Mas eu tava conversando com ele sobre isso e ele falou assim, não, eu tô tomando ivermectina e cloroquina
E eu falei, velho, não existe comprovação nenhuma de que isso vai te ajudar. E ele falou assim, ele perdeu o tio dele pra Covid. Ele falou, meu tio morreu de Covid. Eu vou usar o que for possível usar pra eu não pegar esse vírus. E aí eu comecei a entender a cabeça de quem usa isso. Porque você é da área da saúde e da área da pesquisa. Você a ciência... A ciência não é uma filosofia de vida pra você. A ciência é a tua vida. Eu acredito na ciência. Porque quando eu era criança, você tem que tomar a vacina do sarampo, você tem que tomar a vacina da febre amarela, você tem que tomar a vacina Chorava, né? de não sei o que lá. É claro que sim, porque a vacina da febre amarela é uma pistola que o cara vem com uma pistola de ar comprimido pra dar um tiro no teu braço e você tem 6 anos de idade. Mas isso é o que todo mundo faz no Brasil. Sim. Então a vacina sempre me pareceu o caminho mais certo pra me segurar de umas doenças que eu não quero ter e que minha família não queria que eu tivesse. Então eu acredito na ciência e acredito nas vacinas. Ah, mas essa vacina protege mais, essa não protege, essa aqui tá tendo reação, tira do mercado. Beleza, vamos descobrir, tudo ainda é muito novo, mas ainda assim acredito na ciência e na vacina. Mas, quando esse meu amigo falou, meu tio morreu, e eu vou fazer o que for possível pra eu não pegar isso, eu comecei a entender por que ele acredita numa atitude preventiva. Por mais que é muito mais emoção do que razão. E é isso que eu ia falar. Quando a emoção entra, a razão perde um pouco de espaço e ela Perde acaba... total. A razão não consegue superar a emoção. Nunca. Tanto que a gente faz o que a gente quer e aí a gente arranja uma desculpa por ter feito aquilo. Sim, sim. É assim que o ser humano funciona. É assim. A gente faz o que a gente quer. Por que você estava correndo a 300 km por hora? Porque eu tava com pressa. Não, porra, peraí, caceta. Não é assim não. 300 km. É a 300 km por hora. Então é emocional. Sim. E aí eu percebi que eu falo assim, não adianta o número de pesquisas e matérias dos grandes sites que eu mandar para eles sobre esse tratamento não ter nenhuma comprovação científica. É emocional, cara. E eu não consigo superar o poder da emoção dentro do coração dele. Não consigo. E não vou. E a comprovação científica é de que aumenta a taxa de mortalidade, né? Utilizar esses medicamentos. Ah, é? Estudos mais robustos saíram e provaram que, ao invés de não ter, além de não ter eficácia contra o Covid, esses medicamentos aumentam a letalidade, né? E o caso da hepatite... Da hepatite medicamentosa. Medicamentosa, Tem um né? princípio na medicina que, tipo assim, não causar dano, sabe? Tipo, sem... Uhum. Então, por isso que muita gente não tava receitando. Falou, velho, beleza, eu entendo essa necessidade. Mas assim, a gente não tem o norte, sabe, pra tomar. É difícil, é difícil. O norte principal que deveria ser tomado por instituições responsáveis por isso era lockdown. Sim. Nacional. Um mês você vê a Nova Zelândia, por exemplo. Você vê a Austrália, tem um amigo meu que tá na Austrália, tipo assim, ele falou, velho, não tem mais Covid aqui. Zerou. Zerou. Tipo, Aqui tá zerando, aqui nos Estados Unidos tá começando a zerar por tá causa vacinando. da vacinação em massa, né? Mas lá na Austrália... Na ele Itália falou que também não fizeram vacinou vacinação muito. em massa. Eles começaram a botar a vacina no molho de tomate e servir massa pra população. O pessoal tava comendo macarrão sem saber que tava sendo vacinado. A vacinação em massa na Itália foi diferenciada. E na Austrália não tem, entendeu? Não teve tanta vacinação. Ele falou, mano, sumiu. Por quê? Ficou em casa. A medida máscara e lockdown. Então, eu entendo. Eu venho de família simples e familiares também comentaram isso. Não, vou usar. Mas assim, racionalmente, quando você tá com uma dor que você não sabe o que é, você busca uma entidade responsável por saber de onde vem essa dor, ou pelo menos ter os recursos ali. Que seja um chá de qualquer coisa, né? A galera mais velha vai no chá, Minha né? avó vai no chá. Exatamente. Só que assim, quando o chá não resolve, né, e aí você precisa partir para a razão, você busca um médico. Sim. O que aconteceu foi que pessoas que não políticos estavam diagnosticando, né? Sim. dando... Tá fazendo o trabalho do cientista e do médico, né? Tipo assim. Então, é complicado. E aí, aqui, você tá nessa pesquisa do câncer e nesse tempo que você tá aqui, no tempo que você chegou aqui, o que já se descobriu sobre o combate ao câncer? Nada. Nada? Demora. Não, eu sei que demora, mas é que você já entrou numa pesquisa que estava em andamento. Sim, resultados, assim, os resultados acabam saindo praticamente no final, né? Tipo assim, tem pequenos pontos que eles falam,
beleza, eu acho que isso daqui é o norte pra gente, ou tipo, não, isso daqui não tem nada a ver. Uhum. Mas os resultados da pesquisa só são divulgados no final, né? E como acontece essa pesquisa? Vocês têm pacientes cobaias com Não, câncer? Ou é tudo meio computador, cálculo e vamos ver qual é? É, estudos de células, né? Então, Então, mas essas células não tem que estar viva dentro de um ser vivo? geralmente são... Coelhos e ratos. Geralmente, mas nem sempre. Às vezes são células que estão no banco de dados, né? Que você pega, sei lá, por exemplo, uma célula que tá lá antiga já, Uhum. mas está viva, você tem meios de manter essa célula viva, de um melanoma, que é um câncer de pele, por exemplo. E aí você consegue estudar ela, sabe? Tipo, isso é muito bom, assim, tipo... Mas são projeções de computador. Quando você começa... Você tem aparelhos, por exemplo, você... Ao invés de ter só um microscópio, você tem um aparelho de histometria de fluxo, por exemplo, que você consegue ver determinadas populações de células que você não veria no microscópio. Uhum. E você consegue, tipo assim, falar para a máquina, olha, eu quero ver só a população de células, sei lá, XYZ, Uhum. e ele só busca aquelas células, entendeu? Uau. E é um meio de não lesar as células, tipo, para manter elas vivas pro próximo estudo, entendeu? Isso é muito... Aqui, cara, é uma coisa, assim, bizarra que eu tô vendo, sabe? Tipo, O que você falou isso um pouco antes da gente começar a entrevista, que a seriedade e a Sim. dedicação que eles vão fundo numa pesquisa é Sim. diferenciada, né? E inclusive foi uma coisa que o professor falou ontem, né? O professor Roger, ele falou, aqui tem uma questão de... Primeiro que é muito competitivo para você conseguir um patrocínio para pesquisa, né? Uhum. Você manifesta interesse em algum patrocínio, só que tem várias pessoas também manifestando interesse. Então, tipo Sim. assim, elas lançam, tem um edital que é lançado, as pessoas aplicam para esse edital, e aí se elas conseguirem dinheiro, tipo, para conseguir o próximo patrocínio, a pesquisa tem que ter sucesso. Isso é, tipo assim... Nossa, tem recurso. de quanto em quanto tempo essa verba é disponibilizada? Ele não falou, mas uma vez por ano? eu acredito que sejam todos os anos, né? Uau. Então tem, aí, por exemplo, tem um departamento. Então a pesquisa tem que evoluir no período de um ano para conseguir mais investimento para seguir a pesquisa. Não, a pesquisa como toda ela é patrocinada já de início, pelo que ele Então, mas você não sabe quando que vai acabar a pesquisa. Mas, por exemplo, no próximo ano, o meu departamento tá com a pesquisa já. Eu posso aplicar para a próxima pesquisa, entendeu? E se for muito boa, eu vou receber outro patrocínio. Então, eu vou ter 2 pesquisas rolando no meu laboratório. Então, mas é isso. Mas nesse período de um ano que passou, alguma evolução tem que ter acontecido. Tem que ter. Mas não obrigatoriamente você precisa concluir uma pesquisa para receber outro. Isso que é da hora. Tipo assim, Sim. você não precisa concluir a pesquisa para receber mais recursos. Você pode abrir outra pesquisa, outra linhagem de pesquisa e receber mais recursos para outra pesquisa, entendeu? Aham. Então você pode desenvolver 5, 6 pesquisas ao mesmo tempo. Aham. E aí você tem, tipo, uma quantidade absurda de PhDs, de gente trabalhando, assim, sabe? Tipo, gente muito séria, assim. Sim. E tem recursos, cara. Isso que eu acho... Ser pesquisador no Brasil é um martírio, né? Porque você não tem recursos, você não tem um apoio, às vezes, muito forte, muito robusto do Estado, que é a maior fonte de recursos para pesquisa no país. E ainda assim eles fazem, tipo, milagre, assim, com a pesquisa, sabe? Sim. Não galera, é uma a galera é muito romantização, guerreira, né? É muito guerreira, cara. Galera é muito Guerreira, guerreira. E, tipo assim, é muito brabo. Só que aqui... Eu tenho um primo que é pesquisador, ele, com a ajuda da... Acho que ele era da USP também, de São Paulo. A pesquisa dele é sobre energia renovável em baterias. Como desenvolver uma fonte de energia numa bateria que seja eterna. Se existe alguma possibilidade química, porque baterias, né, de carro, de celular, é químico. Sim. Se existe a possibilidade de fazer uma bateria que dure para sempre. Alguma reação química que faça uma bateria. Então, assim, e a questão da pesquisa eu preciso evoluir isso. E o dia que eu encontrar isso, vai ser revolucionário pro mundo. Pro mundo, cara. Então, ele vai de tempos em tempos. Ele e minha prima moraram um tempo na Argentina, para desenvolver na faculdade, numa faculdade de lá, que também já tinha uma pesquisa sobre energia. E aí ele voltou pro Brasil, agora ele tá no Mato Grosso. Mas é assim, é o pesquisador brasileiro. Ele tem que ir onde tá saindo dinheiro de alguém que tem uma pesquisa parecida para você chegar com todo o teu conhecimento e tentar guiar. Agregado. Porque é isso, pula aqui, pula ali, pula aqui, porque é pesquisador. Cara, tem essa é a muito vida do brasileiro pesquisador. Fantástico, viu? Essa é a vida do pesquisador. Tem muito brasileiro fantástico. O Aldir Blanc, se não me engano, falava que o Brasil não merece o Brasil, né? Caralho, que frase boa. O Brasil não merece o Brasil. E a gente tem gente muito boa, assim, cara, no Brasil Tem. que
faz o Brasil valer a pena, sabe? Que tá correndo atrás e O tá fazendo. povo, assim, brasileiro, você fala, caramba, tipo assim, galera que, pô, toma pedrada todo dia e tá com um guerreiro. sorriso no rosto, velho. Galera guerreira, né? Então, pesquisador também, assim, cara. Tem muito pesquisador no Brasil que eu admiro. O próprio professor Paulo Saldivo, Jorge Calil, professor Paulo Hoff e outras tantas. Professora Rosuíta Bonfim, professora Maia Nazatz. São pesquisadores assim, que você fala, velho, a galera é muito brava. Sensacional. Não tem recurso e, tipo, faz acontecer, sabe? Sim. E Isso vai é atrás de inspirador, recurso né? e cria vaquinha, sabe? Tipo, acaba não dependendo muito do Estado, Sim. assim. Que é Então, inspirador mesmo. É inspirador. Vamos para mais perguntas aqui da internet. As pessoas perguntaram o seguinte, ó. A Ívia perguntou mais uma vez. Quando começou o interesse dele por essa área de estudo e por quê? Teve alguma conexão, algum histórico familiar, pessoal? Né? Eu perguntei se foi a questão da tua tia e você disse que não, né? Uhum. E aí você já respondeu aqui também, né? Que você... Eu recebi a oportunidade de vir, né? Foi muito mais a oportunidade de vir pra cá e você se Uma encaixou. escolha de vida. Você se encaixou na pesquisa que já estava sendo feita, né? Isso. Ó, o Fábio Mantonelli falou assim, ó: olá, Rodrigo, sou muito seu fã. Gostaria de saber do convidado se um tumor é geralmente o dobro do tamanho de um one more. Ai, caceta. Um tumor é maior do que o de um one more. Vamos deixar passar isso aqui, né? O trocadilho foi forte, que doeu aqui. Acho que eu vou precisar de uma operação para tirar esse trocadilho de dentro da minha cabeça, que bateu aqui no pâncreas. A Suelen mandou o seguinte: adoro o Marcinho, desde que topei com ele na rua e ele me passou uma informação errada. Mano, como assim? Mas foi só essa mesmo. Aprendo sempre com essa figura poetista. A Suelen IS. Como assim eu passei informação? Você não sasse quem é Suelen IS? Eu passei informação. Eu adoro o Marcinho, ela te conhece, adoro o Marcinho. E acho que ela é mineira, que ela escreveu Marcinho com IN. Marcinho, adoro Marcinho, desde que eu topei com ele na rua e ele me passou a informação errada. KKKKK. Mas foi só essa mesmo, aprendo sempre com essa figura poetista. Sueli S. Eu preciso ver. Olha aí, tanto que ela tá perdida até agora. Ela, inclusive, tava no celular tentando ver o mapa no GPS, que ela tá perdida até hoje, e viu que tava tendo uma live com teu nome e entrou aqui pra fazer essa pergunta. Ó, o Plínio Sampaio perguntou aqui, ó. JB, pergunta pro Márcio como foi a adaptação ao laboratório do Norte das Américas. Qual a diferença para o laboratório do Brasil? Acesso a equipamentos, produtos e etc. Muito boa essa pergunta do Plínio Sampaio. Boa. Olha, não falta nada, viu? Tipo assim, tem tudo e tem tudo em excesso. Tem muito mais do que você precisa para fazer pesquisa, né? Tem muito mais, cara. E assim, faltou, você entra em contato com o departamento que, tipo, você fala, preciso disso até sexta-feira. E, tipo, na segunda, na terça tá lá. Uau. Às vezes na segunda à tarde. No Brasil, eu acompanho o professor Paulo Saldivo, assim, no departamento de patologia. Funciona, né? Porque a USP, a Universidade de São Paulo, acho que é que mais recebe recursos no país para pesquisa. Só que eu acredito que em cenários totalmente diferentes, assim, por exemplo, de uma universidade federal, da minha, por exemplo, às vezes acaba não sendo a mesma realidade, né? Uhum. Você teve, na pandemia agora, por exemplo, faltaram insumos. Insumos não, medicamentos para intubação, né? Nos hospitais. Muito, né? Então, em Manaus, começou em Manaus, né? Cara. Então, oxigênio, sabe? Então, não tenho dúvidas que, assim, não falta as coisas. Tipo, tem tudo, velho. Legal. Isso que é bizarro, assim, você olha e fala... E outra coisa, eu tô aprendendo mais sobre o Brasil aqui do que no Brasil. Como assim? Cara, eu tô começando tipo assim, você tá no Brasil, você vive lá e tá tudo bem. A partir do momento que você toma contato com uma realidade diferente, eu, por exemplo, enxerguei aqui que o Brasil talvez seja um país, assim, um dos países com maior oportunidade no mundo para ser transformado, sabe? Tipo assim, lá eu tinha essa noção, mas assim, tipo... Como assim para ser transformado? Tem muita coisa daqui, muito boa, que funciona, que dá para aplicar lá. Sim. E não só na ciência, né? Em tudo, nos negócios, no entretenimento, na vida, na cultura. Tudo. Sim, concordo completamente. Levar o Jacaré Banguela pra lá, eu acho que... mas aí já mandaram embora. Depois de 15 anos mandaram embora, eu tô aqui agora. Tô aqui no Norte das Américas conversando com brasileiros. Eu tô tentando começar tudo de novo aqui, tá? Não, brincadeira, eu adoro o Brasil. Quero voltar a fazer isso aqui. E eu acho incrível a oportunidade do Brazilian Times
Times fazer esse formato de podcast aqui, porque quando a Dani me convidou de fazer um podcast filmado e tal, como a galera tá fazendo no Brasil, tinha uma diferença que era o seguinte: no Brasil, a galera que tá fazendo podcast assim, tava tendo um papo com uma galera famosa, uma galera da televisão, ou das artes, ou da indústria do entretenimento, basicamente, né? Da internet. E aqui não era o que a gente teria. A gente não teria uma galera midiática pra entrevistar. E conversando com a Dani, eu falei: Dani, mas eu acho que tem tanto brasileiro legal em Boston que tem uma baita história pra contar. E aí o programa virou isso desde o começo. Vamos conversar com uma galera que não é da televisão, porque senão o programa não existiria, senão esse programa não existiria. Mas vamos conversar com brasileiros comuns que tem uma história de vida sensacional. E tem muito aqui, né? E muito. E a gente tá batendo um papo nessa temporada com uma galera que veio aqui ou com com dinheiro pra revolucionar e ter uma vida de rei aqui, e foi trabalhar num restaurante ou no depósito de um restaurante, lubrificando rodinha de carrinho, porque o cara subjugava o cara. E aí, o cara foi trabalhar para advogados e tal, e fez a vida acontecer. Sim. Ou a galera que chegou aqui foi trabalhar na construção civil, porque é o caminho que se tem para começar alguma coisa, sim, até você se encaixar. Então, esse programa para mim tá sendo incrível, de encontrar brasileiros que vieram pra cá sem preguiça de buscar o sucesso e realmente conquistaram o sucesso. Assim como você, que claramente não tem a menor preguiça de se jogar no desconhecido, porque a tua vida vem sendo assim. Você foi se jogando no desconhecido não é uma sorte, porque é aquilo de você criar um meio em que as pessoas conhecem a tua história e te ajudam. Isso tem um pouco de sorte, mas tem muito de empenho. É um cara que tá lá em cima olhar e falar assim: caramba, o Marcinho, esse cara, ele vai longe, e se eu ajudar, ele vai longe pra caceta. Cara. Graças a Deus, assim. E muita gente fala: não, mas foi seu empenho. Acho que foi, assim, um empurrãozinho, sabe? Uhum. Que aí eu percebi que eu não precisava ter dificuldade de mostrar que eu não sabia uma coisa. Porque, claro. Sabe, isso no cursinho foi muito fortalecido, assim. Eu perguntava. Daí eu parava assim e falava: não vou perguntar não. Eu falava: não, vou perguntar assim. Eu não quero virar o chato. Não, mas como eles já acham que eu sou o chato, eu vou perguntar assim mesmo. Não vou perder o posto, né? Exatamente. E, tipo assim, gente que me ajudou muito, cara. Gente simples, que não tinha o hábito de leitura, não sabia ler, não sabia nem escrever. Minha avó, cara, eu perdi meu avô na sexta-feira, né? Meus pêsames. Por Covid. E ele foi uma pessoa assim que... A maior riqueza dele era um radinho de pilhas que ele tinha, sabe? Uhum. Tipo assim... Foi uma pessoa que trabalhava com sucata, extremamente simples. Minha avó, tipo... Trabalhou a vida inteira num prédio, limpando um prédio, sabe? Tipo, na Coab, assim. Lá em São Paulo. E, tipo assim... Acho que foram as pessoas que mais me ensinaram, sabe? Que mais me ajudaram, assim. Porque, tipo... Meu avô, ele não tinha obrigação nenhuma com a gente. E cuidou da minha mãe, sabe? Tipo, sendo... filha biológica dele, e cuidou da gente, cuidou, sabe, de tudo. Então, gente muito braba, tipo assim, que você olha e fala: não, você é um pesquisador, tipo... E gente, assim, simples, sabe? Uma pessoa... Assim, no metrô, teve um dia que eu tava sentado no chão do metrô, estudando, lendo, né? Que eu voltava do cursinho lendo, ia pro cursinho lendo. E aí uma senhora da limpeza, assim, tipo, sentou do meu lado, eu tava sentado no chão, ela sentou naqueles banquinhos, e, tipo, deu uma bala, assim, no meu colo e falou: bons estudos. Uau, cara, velho. Sabe? Então, tipo assim... esse empurrãozinho, assim, eu acho que mostrou pra mim que se eu continuasse, mais gente ia olhar pra mim, tipo, ia se inspirar nessa história e, tipo, ia conseguir espalhar muita coisa, assim, graças a Deus. Sim. Tá dando certo, assim, sabe? Então... Qual é o teu objetivo com pesquisa? Você tá aqui trabalhando na pesquisa com câncer e tudo mais, mas qual é o teu... qual que é a área que, se você pudesse escolher, você iria pra ela? Cara, eu não sei se eu seria pesquisador. Um ponto. Se eu fosse pesquisador, por que eu seria pesquisador? Porque eu acho que no consultório dá pra mudar muita vida, né? No hospital público você consegue impactar a vida de pessoas assim, absurdamente. Só que na pesquisa, é o que você falou, né? Tipo assim, a ciência anda assim, e aí você traz um pontinho pra ciência, Sim. um tijolo na construção que ela é, e aí a ciência passa a andar assim, sabe? Então você muda o rumo da ciência. Não só, com o time, com a galera junto.
Se eu fosse pesquisador, eu seria por isso. E se eu fosse pesquisador, eu acredito que eu seria... Olha, a área do câncer é uma coisa que me fascina tanto assim por ser o desconhecido, né, em si. Uhum. Doenças também neurológicas, eu acho que eu talvez mergulhasse nisso. Mas hoje eu não tenho assim, eu vou formar na faculdade, eu não sei o que eu vou fazer ainda, ao certo. Uhum. Então eu tô buscando assim aproveitar ao máximo para tipo falar, caramba, eu gostei disso daqui, por isso e eu vou, Legal. sei lá, ser pediatra ou você um médico responsável por, sei lá, ficar no final da vida com as pessoas, entendeu? Sim. Por cuidados paliativos. Você mesmo tá dando um passo de cada vez na tua vida, né? Cara. Por enquanto, o passo agora é ser pesquisador do combate ao câncer. Isso. Eu era muito voado. Minha namorada tá me ajudando Você a era colocar... pipa voada. Eu era pipa voada. Minha namorada é uma pessoa que tá me ajudando muito, assim, tipo... Aproveita hoje, sabe? Tipo assim, velho, hoje é o dia que Sim. você pode... E isso tá me ajudando muito, assim, tipo... Porque antigamente eu ficava, tipo, planejando e acaba não vivendo o instante, sabe, assim. Por isso que eu falei que agora, tipo, tá começando a fazer sentido eu estar aqui, sabe? Tipo, caramba, velho, eu tô aqui. Tipo, perdi meu avô, a maior riqueza dele foi essa, que era um radinho de pilha, mas, tipo assim, pra minha avó, agora ela fala que a maior riqueza dela sou eu, sabe? Uau, velho. Isso é bizarro, assim, cara. E falar, caramba, eu tô aqui, minha família, meu irmãozinho mais novo já estuda, minha irmãzinha já lê um livro, e meu pai, tipo, voltou a estudar, tá na FATEC, minha mãe, tipo, quer voltar a estudar, entendeu? Que Tinha parado na demais. 4ª série. Então, isso, sabe, tipo... Sei. Quer mudar o mundo. É muito doido falar assim, você sozinho não consegue mudar o mundo, mas você sozinho consegue mudar o mundo. Porque se cada pessoa é um universo, Porque né? qual é o tamanho desse mundo que você muda? Isso, cara. Se a tua família, se os teus familiares é o teu mundo, você já tá mudando esse mundo. E isso é mudar o mundo. Isso é mudar o mundo. Às vezes é o seguidor, às vezes é a galera que tá ali nos comentários, é o cara que tá nos comentários e fala assim, será que eu sozinho não consigo mudar o mundo mesmo? Se eu fiz o dia de alguém mais feliz com o meu trabalho como comediante, será que eu não sou um cara... será que eu não sou mesmo um agente que muda o mundo? Sim. E eu não quero ter essa responsabilidade. Eu quero viver a minha vida da maneira mais besta que eu puder. Que eu acho que é assim que eu me divirto, que eu divirto as pessoas. Mas fala assim, você sozinho não muda o mundo. Será? Cara. Será que eu não mudo? Qual o tamanho desse mundo que talvez eu mude? Tem um poema acho que eu mudo, gosto sim. muito, que ele fala que um peixe sozinho ele consegue mudar o oceano porque ele faz o oceano mexer na imensidão que ele é. E uma árvore sozinha consegue mudar o céu inteiro porque ela altera a paisagem. E quem vê se apaixona, né? Uhum. E a gente não pode cobrar de uma ave que ela consiga nadar e nem de um peixe que ele possa voar. Então cada um ali no seu espaço, no seu ambiente, tipo, fazendo o que ele nasceu para fazer, né? E cumprindo com a sua vocação, consegue mudar o mundo, sim, cara. Consegue. A gente consegue. Isso é muito bravo. São os pequenos gestos. É a faxineira que te deu uma balinha. Isso, ela mudou o teu cara. mundo. Uma balinha. Custou uma balinha. E ela mudou o teu mundo. Que é isso. Que depois de tanto tempo disso ter acontecido, você tá aqui em Boston, estudando em Harvard, fazendo uma pesquisa de combate ao câncer e lembrando daquele momento. Então, será que aquilo não mudou o mundo? Mudou. Velho. São os pequenos gestos. Não é maluco isso? Vou terminar com essa voz poética, com esse momento incrível, falando aqui da Sling, que tá aqui para matar a tua saudade da programação da televisão do Brasil. Você que mora no Norte das Américas, você entra no site do BrazilianTimes.com, clica no banner da Sling, e aí você faz o teu cadastro, paga mensalmente ou anualmente, e você baixa o aplicativo no teu computador, no teu celular, no teu tablet, para assistir toda a programação da Globo, SBT, Record, Band, no teu dispositivo. A Sling é uma parceira desse programa, é uma apoiadora desse programa, e muito obrigado, Sling, por acreditar, e parabéns pela tua jornada, meu velho. Obrigado mesmo. Você vai muito longe. Você sabe disso. Você sabe que você vai. Porque você é um cara imparável. Não é? Você é um cara que não tem limite. Qual é o limite? Fala assim, o Marcinho não tem limite. Não tem, não tem. Isso é ótimo. Você vai longe porque não existe um ponto de pouso pro teu avião. Não existe ainda. Você vai... Nossa, quanto você vai voar? Porque você tá no caminho. Você tá no caminho já, cara. Você já tá voando, já tá batendo asa pra caceta. Obrigadão. Eu gosto de falar que as pessoas... Eu não, Pequeno Príncipe, né? Tá escrito lá que as pessoas que passam por nós, elas não vão sós, elas
deixa um pouco delas e leva um pouco da gente. Pra mim, essa troca é o evento mais fantástico da vida, assim. Então, pra quem tá assistindo, se você é uma pessoa que tem condições de ajudar alguém que sonha, ajude. E se você é uma pessoa que sonha e tem vergonha, às vezes, de manifestar sua vontade de sonhar e a falta de condições para continuar sonhando, manifesta essa vontade para quem tem condições de ajudar, cara. Porque acho que uma mão lavando a outra, assim, o mundo, ele acaba sendo pintado... É impossível a gente construir uma história sozinho, só com 2 mãos, né? Sim. E eu acredito que a gente pedir ajuda, cara... parece que muita gente tem vergonha disso, né? Mas assim, tipo, por ser muito ajudado que eu tô aqui, sabe? Sim. E por ser muito ajudado ainda, eu tenho essa certeza de que eu vou ser muito ajudado ainda, tipo, graças a Deus, tipo, o voo não vai parar aqui. Então. Não vai. Então... Vai longe. Sensacional. Senhoras e senhores, o Do Norte das Américas é um programa produzido pelo Brazilian Times, que tem direção geral do Júnior Paiva e da Liliane Paiva, com produção da Dani Deg e direção técnica do Guilherme Nascimento. Eu sou o Rodrigo Fernandes, diretamente do Norte das Américas. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Foi sensacional.